Imagine uma história onde todas as pessoas acima de 15 anos desapareçam em uma única cidade, presa como se fosse numa redoma. O que aconteceria? Se você acha que um grande parque de diversões ao ar livre se instauraria, você está enganado. Um livro que, com toda certeza, engana muitas pessoas aí na prateleira por sua cara de infanto-juvenil e por sua história, que é muito mais pesada do que eu imaginava. Mas antes de falar sobre esse livro, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora séries de livros gigantescas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Gone, do Michael Grant, ou Michael Grant, não sei como fala o nome desse rapaz aqui. Eis que a gente tem um livro que veio pela editora Record, de uma série de 6 livros. E já vou começando dizendo para vocês que essa série foi muito injustiçada. Não só por sua capa, que parece um livro muito infantil, mas também pela própria editora que acabou deixando essa saga para trás no 5º livro. Então tinham 6 livros, foram lançados 5 no Brasil e nunca mais nem notícia. Eu acho isso muito desrespeitoso. Pelo menos poderia ter sido vendido um PDF da vida, em qualquer lugar, mas não deixar os leitores que acompanharam essa saga tão longa na mão. Mas eis que, se você, assim como eu, pensou em desistir de ler essa série, não desista. Alguns fãs aí deixaram o PDF aí desse livro 6º, o final de toda essa história, disponível para vocês. E é bom falar isso sem dever nada a ninguém, essa é a parte boa de não ser monetizado, de não ter muitas parcerias, que a gente consegue falar a sinceridade, é por isso que a gente está aqui. Mas falando sobre o livro em questão, esse livro eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro que quando eu li eu fiquei completamente apaixonado pela história, fiquei envolvido. Só que eu acabei não comprando as sequências, porque na época tudo era muito mais caro, eu também era adolescente, minha família não tinha condição de comprar esses livros. E sempre que eu, quando adulto, me deparava com esses livros para vender, eu ficava um pouco curioso. Será que vale a pena comprar de novo? Será que não? Sabia dessa história da série ter sido descontinuada, então isso me dava um pouco de receio. Mas eis que quando eu fui viajar para Santa Catarina, eu já tinha comprado esse livro 1 e deixado guardado. Eu achei os outros livros dessa série que me deixaram com muita vontade de reler esse primeiro livro para aí sim continuar essa história. E depois que eu achei o PDF em português do último livro, aí nada me para mais. A não ser o preço do 5º que está meio caro, mas não vamos falar nisso ainda. Eis que aqui nesse primeiro livro a gente vai conhecer uma cidade pequena chamada Praia Perdida, na Califórnia, que é a cidade onde vai acontecer os nossos eventos. E que eventos são esses? Em um momento aleatório, do dia para a noite, na verdade no período da manhã, todas as pessoas que têm mais que 15 anos desaparecem daquela cidade, imediatamente. Tem até uma cena onde um grupo de alunos ali está vendo a professora dar aula, de repente o giz cai da mão dela e ela desaparece, do nada. E aí a gente vai ter que ver esses personagens mirins vivendo essa nova realidade que é sem os adultos, de imediato, com a ideia do parque de diversão eterno, com todas as crianças pequenas brincando ali, achando que não tem nenhuma regra, mas claramente depois se instaurando problemas como fome, organização social, como que eles vão lidar com as crianças pequenas recém-nascidas, como que eles vão lidar com as crianças que estavam em casa com suas mães e eles estavam perto, sei lá, de fogo, de gás e coisas nesse sentido. Então tem coisas meio pesadas vindo por aí para esses adolescentes e essas crianças lidarem. E quando eu falo coisas pesadas, esse livro ele engana com essa capinha de criança, mas tem cenas ali que vão incomodar, pelo menos me incomodaram em alguns momentos, porque são crianças envolvidas em perigo a todo momento. Se não bastasse isso, algumas dessas crianças acabam desenvolvendo habilidades muito diferentes, poderes de fato. E aí que a nossa história vai continuar com grupos se formando e meio que se criando uma guinha, e meio que se criando gangues, rixas, principalmente quando rapazes e moças de uma escola rica ali da região acabam descendo ali para a Praia Perdida, na região onde estão a maior parte das crianças, para tentar estabelecer um novo tipo de ordem. E só para dar um detalhe a mais para vocês, essa escola de ricos que ficava numa parte distante ali de onde eles estavam, é uma escola aonde vinham
os garotos problemáticos, as garotas e os garotos problemáticos que os pais queriam mandar para uma espécie de internato. Então ali não tem ninguém que você possa confiar de fato, pelo menos de imediato. E eles são meio violentos, e as coisas vão indo por água abaixo. Pessoal, que livro bom! Só posso dizer isso para vocês. É um livro que me deixou a todo momento grudado nas páginas, queria acabar e não queria acabar. Loucura mesmo, com personagens muito legais. Vai ter nossos protagonistas que são incríveis. Tem o Sam, que é o nosso protagonista principal, com a namorada dele, que é a Astrid, que é uma menininha ali, deve ter 14, 15 anos os dois. Vai ter outros personagens muito relevantes para a trama. Vai ter o Orc, vai ter o Kane, que vai ser o nosso grande vilão, que é uma espécie de chefe, ou pelo menos ele se auto-intitula assim, daquele grupo da nova escola. E vai ter tanta coisa nesse livro, tantas cenas que são sangrentas, pesadas. Me lembra muito aquele quadrinho do Freshman, que eu não sei se vocês lembram, The Freshman, Os Calouros, que parece uma coisa bobinha, mas conforme vai avançando é uma coisa muito pesada, muito literal, muito legal mesmo. E é uma série longa. Fiquei muito curioso para ler o segundo livro da série, assim como fiquei muito curioso para ler o segundo livro de Jardins dos Esquecidos, mas não embarquei para dar chance a novas leituras, até para não ficar tão preso assim uma única saga, mas com toda certeza eu volto para o segundo livro esse ano ainda, talvez esse mês, porque é um livro que vale a pena. Então, se você tem na sua casa, tá com aquela coisa, será que eu leio, será que eu não leio, já passei da fase, leia e comente comigo. Se você é fã dessa série e já leu, comenta comigo aí embaixo também. E comenta caso você não tenha achado esse último arquivo do último livro, que eu com todo prazer, por respeito a você, te envio. Mando lá pelo Instagram, dou um jeito de te enviar, para que você consiga finalizar essa história que eu acho que vai valer muito a pena esse fim. Espero que eu consiga gostar tanto dos outros livros quanto desse. Mas caso você tenha lido outros deles, me conta qual é o seu favorito. Estou muito curioso, que eu quero ler esses próximos livros em breve e já quero ir com uma expectativa alta, assim como eu fui nesse daqui. E para isso deixar uma espécie de quiz aí para vocês, me conta qual é a série que mais deixou você frustrado, que não teve continuidade, e qual é o livro que você acha que tem cara de ser um livro de criança, mas tem uma história pesadona por trás. Comenta aí embaixo, que eu estou muito curioso para saber as suas dicas e a opinião de cada um de vocês.